Recursos computacionais 3, arquivos de texto em Python. Bom, eu estou aqui já com o Spider aberto, já tenho um arquivo em branco que eu já salvei como exemplo 10.py. Eu vou agora aqui abrir o arquivo. Como é que eu abro o arquivo? Usando a função open, entre aspas duplas, o nome do arquivo. Então, por exemplo, a função cadastro.txt. Tá? Bom, depois do nome do arquivo, vírgula, e eu tenho que colocar um modo de abertura. Eu vou começar aqui com o modo A, seria o modo append. O modo append, caso o arquivo não exista, ele o cria. Caso ele já exista, quando eu abro o arquivo com o modo append e faço escritas nesse arquivo, o conteúdo que já está no arquivo não se perde. Ele começa a escrever a partir da primeira linha vazia. Bom, essa função open, ela retorna o endereço de memória onde esse arquivo está salvo. Ou seja, ela retorna um apontador para esse arquivo. E eu tenho que salvar o que ela retorna em alguma variável. Vou chamar aqui de arc. Tá? Então, joia, o arquivo está aberto. Vou começar agora a escrever no arquivo. Para escrever no arquivo, eu vou usar a função write. Tá? Então, como é que eu faço? Arc, ponto, e aí eu já tenho aqui uma gama de funções. Eu vou procurar aqui a write. Tá? Então, para eu escrever no arquivo. Bom, o que vem aqui? Eu tenho que montar a string, ou seja, montar a sequência de texto que eu quero que apareça no arquivo, aqui entre essas aspas. A gente está cadastrando nome de pessoa e sua idade, certo? Então eu estou cadastrando uma informação que é do tipo string, por isso um porcentagem %s, espaço para separar as duas informações, porcentagem %i de inteiro para receber a idade. Depois que eu montei a string, então o que eu faço? Porcentagem e entre parênteses a listas de variáveis da onde esses valores vão ser carregados. Bom, eu vou colocar aqui direto, tá? Sem trabalhar com variáveis. Então, o primeiro seria um nome. Vou colocar aqui Marcos, por exemplo. E a segunda informação seria uma idade, 23. Tá? Isso escreve uma linha no arquivo. Vamos escrever mais uma linha no arquivo. Maria 22. Depois que eu termino de fazer as escritas no arquivo, eu preciso fechar o arquivo. Como é que eu fecho o arquivo? O apontador para o arquivo, ponto, e aí eu escolho a função close. Tá? Bom, vamos rodar esse trecho aqui e vamos ver o que acontece. Já rodei. Vamos na pasta onde meu programa está salvo. Já está lá o arquivo cadastro. E eu já tenho os dois cadastros, Marcos 23 e Maria 22. Ué, mas ficou tudo numa linha só? Sim, em nenhum momento, se vocês virem aqui, em nenhum momento eu dou um /n, né, para pular a linha. Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar essa função cadastro. Vamos rodar de novo o nosso programa. Só que aqui ao final das gravações, dos meus strings, eu vou colocar um /n. Vamos rodar de novo. Se eu abro agora o arquivo, então está lá. Uma entrada por linha. Legal. E se agora eu faço o seguinte,
eu vou mudar aqui para Lucas e Josué. 25 anos e 27. Vou rodar. Vou abrir o arquivo cadastro. Olha o que aconteceu. Marcos e Maria continuaram lá e apareceram Lucas e Josué. Isso porque eu estou usando o modo A, o modo append. Vamos fazer a mesma coisa usando o modo W. Deixa eu fechar o arquivo, esqueci de fechar o arquivo, roda de novo. Olha com o modo W o que aconteceu. Apagou-se tudo que tinha no arquivo e aí se escreveu o que eu mandei escrever aqui com esses dois comandos. Certo? Bom, já sabemos escrever no arquivo. Vamos ver como é que a gente faz para ler agora essa informação do arquivo. Bom, para ler do arquivo, eu uso a função, por exemplo, readline. Tá? Bom, mas eu vou precisar de novo abrir o arquivo. Tá? Só que agora no modo read. Então aqui R. Abro o arquivo e é aqui que eu vou fazer. O comando readline, ele lê a linha inteira do arquivo, tá? E retorna a linha inteira como uma string. Então, eu vou usar em Arc o comando readline, que vai me retornar a string toda da primeira linha. E vou salvar isso em, vou chamar aqui de linha 1. Fazer mais um para a linha 2. E vamos supor que eu não soubesse quantas linhas tem no arquivo e eu fizesse mais aqui, linha 3, linha 4, só para a gente ver o que acontece. Depois de fazer as leituras, eu preciso novamente fechar o arquivo. Bom, vamos ver o que acontece. Vou rodar, rodei. Agora aqui no meu console, vamos dar uma olhada no conteúdo dessas linhas. Vamos digitar aqui primeiro linha 1. Então, tá lá, Lucas 27. Linha 2, Josué 25. Linha 3, vazio. Linha 4, vazio também. Então eu vou fazendo as leituras das linhas. Tá? E eu posso ler quantas linhas eu queira. A única coisa que acontece é que as linhas 3 e 4 aqui no caso ficaram vazias porque não tinha nada. Né? Bom, como é que eu evito isso? Dá pra gente evitar isso. O que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ler uma linha do arquivo. Tá? E aí, depois de ter lido uma linha do arquivo, eu vou verificar se essa linha é vazia. Se ela for vazia, é porque o arquivo está vazio, não preciso fazer nada, certo? Mas enquanto eu estiver achando linhas no arquivo que não estão vazias, eu quero continuar lendo. Então, enquanto linha não for vazia, ou seja, for diferente de uma string vazia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa linha que eu acabei de ler e vou inserir numa lista. Mas antes eu vou criar aqui a lista vazia. Então agora eu vou pegar aqui essa lista e vou inserir nessa lista a linha do arquivo que eu acabei de ler. E aí eu uso de novo o comando readline para ler a próxima linha. Bom, vamos ver se isso dá certo. Vamos executar aqui. Deixa eu limpar o console. Vamos executar. Não deu erro nenhum.
Vamos aqui no console agora digitar lista, para ver o conteúdo dessa nossa lista. Então tá lá, ó, olha a minha lista. Eu tenho na primeira posição da lista a primeira linha do arquivo, na segunda posição da lista a segunda linha do arquivo, e eu não tenho nenhuma linha vazia lida. Tá? Poxa vida, mas ele lê cada uma das linhas como uma única string. Como é que eu faço para separar isso? Né? Bom, eu posso separar isso da seguinte forma. Eu vou fazer aqui no console um exemplo. Tá? Bom, eu vou chamar aqui dados igual a lista que eu tenho, posição 0, ou seja, eu estou pegando a primeira linha aqui, ó, Lucas 27, e eu quero separar esses valores, Lucas e 27. Como é que eu faço isso? Então vou dar um ponto aqui, o comando split, de separar, e esses dados estão separados por um espaço, certo? Então aqui eu vou colocar esse espaço. Vamos ver agora o resultado. Então vamos colocar aqui dados e enter. Então tá lá, ó. Agora dados é uma lista em que eu tenho na primeira posição da lista Lucas e na segunda posição 27. Então essa string aqui foi separada, tá? Com um comando split. Tá certo? Bom, a gente viu basicamente tudo de escrita e leitura de arquivos texto em Python. Tem só mais um detalhe que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte. Eu vou apagar esse arquivo cadastro daqui. Tá? Vou comentar esse trecho em que eu estou criando um arquivo. E vou deixar só esse outro trecho em que eu estou tentando ler o arquivo. Só que eu apaguei o arquivo, então o arquivo não existe mais. Vamos ver o que vai acontecer. Não deu erro. Ele diz que não tem um arquivo cadastro. Tá? Como é que eu posso tratar esse erro para não ficar aparecendo esse monte de coisa no console? Eu posso fazer o seguinte. Ó. Eu posso, enquanto true, ou seja, de verdadeiro, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma tentativa, um try, de abrir o arquivo. Se esse try funcionar, para sair desse loop, eu coloco um break. Bom, mas e se esse try não funcionar, a minha exceção, a minha except, é o quê? Bom, nesse caso eu posso, por exemplo, dar um print aqui, erro na abertura do arquivo. E eu dou também um break para sair do loop. Tá? Vamos ver. Vou executar. Alguma coisa não aconteceu bem aqui. Deixa eu ver o que, que é. Ah não, funcionou sim. Tá? Aqui, ó. Tá vendo essa mensagem erro na abertura do arquivo? É porque foi feita a tentativa de abertura do arquivo, a tentativa não deu certo, ele veio para o except e executou o except. Tá?